Irmãos, eu quero insistentemente continuar falando sobre Isaías. Nós já estamos no capítulo 38 do 66. Daqui, quantos anos eram? 14 para a gente terminar? Falta alguns ainda. Daqui a pouco nós terminamos. E hoje eu quero falar este tema: a disciplina do Senhor é boa. O presbítero Gabriel trouxe aqui já de manhã algumas informações a respeito e eu vou usá-las também. Irmãos, eu quero pedir que você abra Isaías 38, são 22 versículos. Eu não vou ler o texto todo agora, mas no decorrer da exposição vou ler todo o texto. Só para nós ficarmos inteirados na mesma página. No capítulo 37, no estudo anterior, nós vimos Deus livrando Judá, Jerusalém, das mãos do rei Senaqueribe, do exército poderoso, o exército do Império Assírio. E o Senhor livrou de forma milagrosa, enviando um anjo que matou 185 mil soldados assírios. E com isso fez com que Senaqueribe voltasse para Nínive. E ali também, no decorrer do tempo, o Senhor providenciou que o filho dele matasse ele. Essa foi a punição do Senhor, porque o Senhor tinha dito através do profeta Isaías que ia fazer justamente isso. E no capítulo 38 nós vamos ver o tema, talvez na sua Bíblia aí esteja a oração, a enfermidade ou a doença de Ezequias. E este é o assunto que nós vamos falar hoje, sobre esta enfermidade e por que esta enfermidade veio sobre o rei Ezequias, qual foi o fim dela e como que Deus foi glorificado através desta enfermidade também. Talvez você esteja perguntando aí na sua cachola, mas toda enfermidade tem doença que glorifica o Senhor? Sim, doença que glorifica o Senhor, e nós vamos ver aqui justamente isso e outros exemplos na palavra. Muito bem, eu quero fazer a leitura agora de Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 6. Que diz assim, eu vou projetar aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Muito bem, irmãos, aqui nós temos uma informação e um problema. Qual é a informação? A informação é que começa no versículo 1, que diz assim, por esse tempo. Essa é a informação. O problema é como encaixar isso na história. Quando que aconteceu isso na história? E é interessante que nem sempre na Bíblia, principalmente Antigo Testamento, as informações sequenciais, elas necessariamente são cronológicas. E a gente percebe isso no livro de Isaías. Agora, este assunto aqui, por esse tempo, quando foi que aconteceu isso? Os teólogos, os estudiosos, eles não chegam numa conclusão. Então, nós vamos por eliminação aqui. Alguns teólogos acreditam que essa doença de Ezequias aconteceu antes do cerco do exército assírio. Outros acreditam que foi durante o cerco. E outros acreditam que foi depois do cerco. Depois do Senhor ter destruído o exército assírio. E aí, nós ficamos com qual delas? Nós ficamos com depois. Nós ficamos com depois do rei assírio.
porque nós vamos seguir, inclusive, uma citação de João Calvino, que diz assim, ó, vou colocar aqui, ó, diz assim, ó: considero uma conjectura mais provável que ele foi atacado por essa doença após o cerco ter sido levantado, pois se ele estivesse doente durante o tempo do cerco, essa circunstância, doença, não teria sido deixada de fora pelo profeta Isaías, que era o profeta Isaías, que por outro lado relatou que Ezequias enviou mensageiros, foi ao templo, espalhou uma carta diante do Senhor e enviou mensageiros ao profeta. Essas circunstâncias não se aplicam de modo algum a um homem que estava sofrendo de uma doença pesada. E se a doença tivesse sido adicionada a tantas angústias, essa circunstância não teria sido omitida. Certamente. Então, eu concordo com a exposição aqui, o relato de João Calvino, de que isso que aconteceu com o rei Ezequias, aconteceu depois que o Senhor livrou Jerusalém do ataque dos assírios. Então, nós vamos ficar, a nossa mensagem, o nosso estudo vai partir deste ponto, tá? De que isso aconteceu, a doença do rei Ezequias aconteceu depois do acontecido lá, do cerco assírio. E interessante, irmãos, que o texto sagrado nos traz uma outra informação bastante importante, ou seja, uma doença sem cura. O texto diz o seguinte: você não vai viver. Uma doença incurável. E eu coloquei aqui uma informação que essa doença, essa informação, ela levou o rei Ezequias às cordas. Acabou com o rei Ezequias, porque ele recebeu esse diagnóstico que ele iria morrer. E nós precisamos entender um outro fato aqui, obviamente, irmãos, é com relação aos recursos da medicina da época e os recursos da medicina de hoje. Obviamente que algumas doenças que naquele período, naquela época, eram consideradas doenças incuráveis, hoje a medicina já cura com maior facilidade. Então, essa doença aqui, ela era uma doença incurável para o momento, mas um outro assunto, o que nós precisamos adicionar aqui, que era uma doença que foi tratada de forma espiritual, ou seja, Deus tratando com o rei e exercendo nele a sua onipotência, que é o seu poder, e a sua misericórdia. Então, nós não vamos ficar aqui dando muito valor à enfermidade em si, porque ninguém sabe o que era. O texto fala de úlcera, mas nós não sabemos o que é, que tipo de enfermidade que era. O texto fala que ele tinha uma úlcera. Quer dizer, úlcera, para ser uma úlcera, uma doença incurável. Então, nós não vamos nos deter a que tipo de doença, porque aí nós vamos fazer um monte de fantasia e não vamos chegar a ponto nenhum, e não é o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo é a disciplina do Senhor, a onipotência do Senhor e a misericórdia do Senhor. O fato é que o Senhor mandou o profeta Isaías falar com o rei. Aliás, é uma postura que sempre acontecia. Eu falei no estudo passado. O rei estava orando, mas o Senhor manda o profeta ir falar com ele. Isso acontecia no Antigo Testamento, que o Senhor usou os profetas para falar com os nossos pais a respeito de tantas coisas. Com a vinda de Cristo Jesus e com a exposição e com a Bíblia a nosso dispor, isso não acontece mais de forma ordinária. De forma extraordinária Deus faz o que Ele quiser. Concordo, de forma extraordinária Ele faz o que Ele quiser. Agora, de forma ordinária, rotineira, normalmente, o Senhor nos fala através da sua palavra, através da Bíblia. Isso está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim: outrora o Senhor falou de várias formas, de várias maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos fala pelo Filho, ou seja, pela palavra dele. E o que é últimos dias? Os últimos dias é desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E esse período chama-se os últimos dias. Então, nos últimos dias, o Senhor nos fala através da Bíblia. Pois é, e interessante que o profeta Isaías chega diante do rei Ezequias, e como era costume dos profetas sérios, ele não faz rodeio nenhum. Ele não começa a falar que o gato subiu no telhado, ele não fala nada disso. Ele chega e fala para o rei: você vai morrer. Essa doença, assim diz o Senhor, você vai morrer.
Então, os profetas sérios, eles não faziam rodeio, eles não chegavam lá e começavam a passar pano, eles chegavam e mandavam a mensagem que o Senhor mandou falar. Assim, olha só, pega a sua Bíblia aí no versículo 1, que diz assim, ó: assim diz o Senhor, põe as suas coisas, talvez a sua tradução diz casa, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Ou seja, é uma certeza, você vai morrer e você não vai se recuperar desta doença. Ou seja, irmãos, pensa, vamos voltar para a história e vamos nos colocar no lugar do rei Ezequias. Ele tinha acabado de receber uma excelente notícia de que o rei Senaqueribe tinha voltado para Nínive e que a cidade de Jerusalém não seria mais invadida e destruída. E agora ele recebe uma doença que o levaria à morte. Não é fácil, a gente olha para a história e imagina a situação do rei, né, pastor? Não deve ser fácil. Um rei que estava praticamente no meio do seu reinado, ele reinou 29 anos, estava ali praticamente com 14, 15 anos do seu, 14 anos, porque o Senhor acrescenta mais 15 anos à sua vida, ele vai chegar aos 29 anos de reinado, ele recebe essa notícia: ponha a tua casa em ordem. O que significa pôr a tua casa em ordem? Será que o rei estava em pecado? Será que o rei tinha um problema sério para resolver? Será que o rei estava blasfemando, estava adorando outros ídolos, outros deuses? Não. Põe a sua casa em ordem significa dê ordem para os seus servos, organize o reino, porque você vai morrer, mas o reino vai continuar. É isso que significa põe a sua casa em ordem, ou põe as coisas em ordem. Organiza o reino, organiza uma sucessão, porque você vai morrer e quem virá no seu lugar, quem vai assumir o seu lugar, que geralmente é o filho, e aqui eu vou adiantar uma informação importante, o filho de Ezequias chamou-se Manassés, só que nesse período aqui ele ainda não tinha nascido. Talvez essa fosse um motivo que os estudiosos digam do choro tão amargo de Ezequias. Ele não tinha sucessor. Ele não tinha sucessor da sua linhagem. Manassés ainda não tinha nascido. Então, a palavra do Senhor, ela é enfática. Você vai morrer, não se recuperará desta enfermidade. Irmãos, aqui, na época lá, os reis tinham seus médicos particulares. E possivelmente os médicos do rei, os médicos do palácio, já tinham feito de tudo. Todos os seus conhecimentos tinham sido colocados à prova e o rei não melhorava de jeito nenhum, porque ele ia morrer. Nenhum médico poderia resolver aquela enfermidade. Nenhum médico, nenhum remédio poderia resolver, porque era uma doença para glorificar o Senhor. Nada ia resolver o problema da enfermidade do rei. E quando chega esse diagnóstico final, fatal, pela boca do profeta, com a palavra assim diz o Senhor, o rei que conhecia muito bem o profeta, que conhecia muito bem o Deus de Jerusalém, ele tem uma postura de rei temente a Deus. A postura do rei foi de um homem que conhecia o Deus de Jerusalém, o Deus de Judá, o Deus dos seus antepassados. Por quê? Porque ele entendeu que era o fim, e teve a postura de orar ao Senhor, de chorar diante do Senhor, mas com um detalhe: observem que ele não murmura. O rei não murmurou, o rei orou, o rei chorou. Olha aí o versículo 2, eu não vou projetar, vê o versículo 2. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Ou seja, o rei orou, chorou e clamou ao Senhor, considerando a sua trajetória como rei até aquele momento, a sua fidelidade, a sua devoção e a sua retidão perante o Senhor. E isso não foi, essa postura do rei, que a Bíblia diz assim, Ezequias começou a reinar e ele usa um termo teológico, e fez o que era reto perante o Senhor.
Entendeu? Você olha para o rei Acaz, Acaz começou a reinar e fez o que era mal perante o Senhor. Então Ezequias era um rei que fez o que era reto diante do Senhor. E quando nós vamos olhar o atexto disso para outros escritores, nós buscamos 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, que tem ali o cronista, ele fala justamente sobre essa postura do rei. Olha lá o que ele diz. Crônicas 29, 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai Davi. Então, isso eu atesto de que a oração de Ezequias era uma oração sincera diante do Senhor. Como ele diz, quando o texto diz assim, que ele orou, ele clamou ao Senhor, ele orou com inteireza de coração. E o que é isso, irmãos? É com o coração inteiramente sincero e devotado. Ele não alegou perfeição sem pecado. Ele não alega isso. Não foram cobranças, nem uma forma de barganha, pois nada do que ele falou ao Senhor era segredo a Deus. E também não era mentira. E Deus considerou a oração do rei Ezequias. Numa época em que era raro nós termos reis fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, nós vemos aqui Ezequias sendo considerado o que fez reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera teu pai Davi. Muito bem, irmãos. A sequência do texto tem um detalhe interessante que diz assim: o Senhor manda Isaías voltar. Ué, mas Isaías não estava diante de Ezequias? Não. É aquilo que eu disse para vocês, às vezes o texto ele é um pouco econômico. Isaías vem, manda mensagem, fala a mensagem para Ezequias e sai. Só que, segundo os estudiosos, ele estava praticamente no meio da cidade de Jerusalém, quando Deus manda Isaías voltar. Ele volta ao rei Ezequias, porque o Senhor disse: volta e fala para Ezequias, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar a você 15 anos. Só que ele não falou isso para Ezequias, ele falou isso para o profeta Isaías, e ele manda o profeta Isaías voltar e falar para o rei Ezequias. Ou seja, duas notícias diferentes. A primeira foi que o rei ia morrer, e a segunda é que o rei ia viver. Só que quais das duas eram verdades? As duas. As duas. Porque se você prestar atenção no teu texto aí, as duas iniciam assim: assim diz o Senhor. E como eu já disse em outros estudos, quando o profeta usa essa expressão, assim diz o Senhor, é Deus falando. Então Deus falou, assim diz, o profeta falou, assim diz o Senhor, ou seja, Deus falou, você vai morrer. Agora Deus diz, assim diz o Senhor, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Ou seja, a primeira é verdade, a segunda também é verdade. Olha aí o versículo 4, eu acho que eu projetei aqui. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Primeiro, irmãos, há uma referência a Davi, o rei segundo o coração do Senhor. Segunda referência, 15 anos foi o tempo que o Senhor acrescentou ao rei. E como eu disse, nesse período nasceu Manassés, um rei horroroso, terrível, cruel. Então veja bem onde que Ezequias entra na história. O seu pai fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e o seu filho fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Então você tem um rei no centro ali, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por isso que eu disse agora há pouco que era raro você pegar um rei. Se você pegar o reino do norte, aqui nós estamos falando do reino do sul. Se você pegar o reino do norte, se eu não estiver equivocado, o Pasquino está aí, pode me ajudar, foram 40 reis do reino do norte. E eu não lembro de nenhum que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nenhum. E o reino do sul, você tem alguns que foram o que era reto, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Muito bem, irmãos.
Voltando ainda, pedindo um pouco de socorro, no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, ele traz alguns detalhes que nós não temos sobre esse ponto aqui. Vou projetar aqui. 2 Reis 25 diz assim: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha como que Deus trata Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Veja que ele acrescenta aqui uns detalhes que passa desapercebido, mas não, ele diz, ele conhecia Ezequias, você é o príncipe do meu povo, eu vou te curar, só que no terceiro dia você vai fazer o quê? Você vai subir à casa do Senhor e você vai agradecer pela cura, porque você não é capaz de se curar, os médicos não são capazes de curar você, eu vou curar você. Só que ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor, ao templo, e vai oferecer o devido sacrifício e vai adorar o Senhor. E aqui, irmãos, é para que ele saiba que foi Deus que curou. E aí então vem o versículo 7 e 8 de Isaías, que diz assim: e este é o sinal do Senhor de que se cumprirá o que prometeu. E aqui, irmãos, presta atenção nisso. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra do relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é a sombra voltar 10 graus? Quanto que representa 10 graus? Quanto tempo? Não sei. Sei. É uma pergunta para você responder, entendeu? Não é retórica, não. É uma pergunta para você responder. Os estudiosos não chegam numa conclusão, porque eles não sabem como é que funcionava esse relógio de Acás. Mas, se eu estiver equivocado, levante a mão aí e fala, está errado. Eu fui fazer uma pesquisa mais ou menos, e 10 graus, se eu não estiver equivocado, é próximo de 40 minutos. É isso? Tem alguns matemáticos aqui, uns físicos aqui. 40 minutos, é isso? Mais ou menos, não é, Marco? Acho que é, né? Que seja, o tempo, o quanto recuou, também não é tão importante. Mas o importante é que a sombra voltou. E lá no final eu vou dar uma esmiuçada nisso aqui. Só sei que existem duas passagens, duas histórias na Bíblia, onde Deus usa o tempo, o sol, como exemplo. A primeira onde é? Quem acertar ganha um chocolate. A primeira é Josué, só um chocolate. A primeira foi Josué, capítulo 10. Quando Josué, a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou por quase um dia. Se você quiser prestar atenção lá em Josué, capítulo 10, né, pastor? Josué, capítulo... A lua também. Tudo parou por quase um dia. E aqui o Senhor usa também a sombra recuando 10 graus como sinal da cura de uma enfermidade. Irmãos, Deus precisava fazer isso? Não precisava. Por que ele fez? Porque ele quis. Porque ele quis. Porque ele quis. Muito bem, e o que eu posso fazer a primeira aplicação e o primeiro aprendizado disso até aqui? Eu vou ler aqui o que eu fiz, irmãos. Nós podemos traduzir esta passagem até aqui da seguinte forma: como está no alcance do Senhor retroceder 10 graus na sombra, no sol, e fazer o sol retroceder 10 graus, está no mesmo poder de Deus poupar ou não a nossa vida. Está no mesmo poder de Deus resolver ou não o nosso problema. Está no mesmo poder de Deus, na mesma onipotência de Deus, sarar ou não a minha enfermidade. Muitas vezes nós duvidamos deste Deus. Muitas vezes nós duvidamos de que este Deus onipotente, comandante do céu, comandante do sol, comandante do mar, comandante do universo, poderoso para fazer o sol voltar, poderoso para fazer o sol e a lua parar. Muitas vezes nós entendemos e até murmuramos dizendo, puxa, será que Deus pode fazer isso? Pode. E por que às vezes Ele não faz?
para a glória dele. E por que às vezes, pega esse às vezes e coloca, muitas vezes, eu e você murmuramos? Misericórdia. Muito bem. E depois disso, irmãos, depois desta cura, o rei Ezequias, ele escreve um cântico, um poema ou uma oração que você não encontra no segundo livro dos reis e nem no segunda crônica, você encontra aqui. E preste atenção nisso que é maravilhoso. Olha só, é do 9 ao 22, que ele termina o capítulo desta forma. Ele diz assim: quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse, o rei Ezequias, no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante de meus anos? Eu disse, nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos, nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora, como uma tenda de pastor na tempestade, foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem. De repente, minha vida se acabou. Delirante, chiureava como a andorinha ou como o grou. Depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar a tua fidelidade. Somente os vivos te louvam como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de corda, entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Até aqui. Agora vem, Isaías tinha dito aos servos de Ezequias, prepare uma pasta de figos e coloque sobre a ferida e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado, que sinal o Senhor dará como prova que eu irei ao templo do Senhor? Muito bem, nós temos um poema, uma oração maravilhosa. E em cima desta oração, eu quero tirar aqui 4 ou 5 aplicações e aprendizados para nós. Primeiro, não é pecado você orar ao Senhor, não é pecado você descortinar o seu coração diante do Senhor, não é pecado você dizer para Ele que está doendo, não é pecado você falar para o Senhor que você não está entendendo o que está acontecendo, não é pecado você fazer isso diante do Senhor e dizer, Senhor, olha a minha situação, eu estou sofrendo, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso não é pecado. O rei Ezequias fez justamente isso. Ele se lançou diante dele. Olha o que ele diz no versículo 15: estou aflito, Senhor, responde-me. Eu te pergunto, só Ezequias passou por isso? Quantas vezes eu e você passamos por isso? Quantas vezes parece que estamos solitários espiritualmente? O pastor Augusto Nicodemos usa a expressão assim, parece que a oração não passa do teto. Quantas vezes parece que nós oramos e não há resposta? Você clama, você ora, você pede, você fala e parece que não tem respostas. Mas muitas vezes nós fazemos isso, esse questionamento, e nós queremos a resposta no nosso tempo. Nós oramos hoje e nós queremos a resposta ontem. Nós oramos hoje e nós queremos a solução do nosso problema daqui 5 minutos. Só que o tempo é dele e ele manda essas disciplinas, porque a disciplina do Senhor
é muito boa. A palavra nos orienta, irmãos, a colocarmos diante dele todas as nossas petições com orações, súplicas e ações de graça. E foi justamente isso que o rei Ezequias fez. Ele colocou diante do Senhor tudo o que estava no coração dele, do versículo 9 até o versículo 21. Aí eu pergunto, será que havia algum segredo no coração dele que Deus não conhecia? Não, não havia, mas mesmo assim ele colocou diante do Senhor. Segundo ponto, ele envia a doença e ele mesmo cura. A palavra diz, ele faz a ferida e ele sara a ferida. Olha o que ele diz no versículo 15. Ele mesmo enviou esta doença, agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. A certeza de que a cura foi milagrosa e o agradecimento por toda a vida. E por que a cura foi milagrosa? Porque o profeta diz no versículo 1, essa doença é para a morte, você vai morrer. Então, assim diz o Senhor, ele disse, então, se era uma certeza, essa cura, ela foi milagrosa. Terceiro ponto, Senhor, a tua fidelidade é boa, pois conduz a vida e a saúde. E aqui eu quero me deter só mais um pouquinho. Nós não gostamos de disciplina. O Gabriel falou aqui. Levanta a mão aqui e diz para mim quem gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta. Mesmo que, quando é pelo Senhor, nós não gostamos. Sabe por quê? Porque aflora em nós uma justiça própria. Eu não mereço. Disciplina o Marcos, não a mim. Eu não mereço, né? Eu não mereço ser disciplinado. Então, nós não gostamos de ser disciplinados. Mesmo a palavra dizendo que é para o nosso bem. Parece que a Bíblia diz alguma coisa diferente disso. Gabriel leu aqui Hebreus 12, de 8 em diante, mas eu quero ler Hebreus 12, 5, que diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmãos, o texto não precisa de nenhuma exegese para ser entendido. O texto é claro aqui. E a minha pergunta é o seguinte, não é nem a minha pergunta, é a minha afirmação. Se você está sendo disciplinado, ou tenha sido disciplinado pelo Senhor, é porque você é filho. É porque você faz parte da família dele. É porque você pode chamá-lo de pai. Agora, se você não está sendo disciplinado, eu já ouvi alguém dizer o seguinte, rapaz, eu estou de boa com Deus, hein? Estou de boa com Deus, Ele não se mete na minha vida está uma beleza, rapaz, não tem problema, rapaz, mas estou de boa com Deus. Cuidado, porque se você não está sendo disciplinado, ou não tenha sido disciplinado, talvez você não seja filho. E não ser filho do Senhor significa não fazer parte da família dele. Não ser filho de Deus significa ser filhos do diabo. Então, a disciplina do Senhor, ela é maravilhosa. Eu coloquei boa aqui para ser bem resumido, mas ela é maravilhosa, a disciplina do Senhor. O Senhor traz, Ele nos molda, Ele tira um monte de coisa que está nos atrapalhando, ou que esteja nos atrapalhando, de louvar e bendizer ao Senhor. A disciplina dele, irmãos, é maravilhosa. E o outro ponto, o quarto ponto que o rei fala aqui: todos os meus pecados foram perdoados. Eu espero que esteja claro para todos vocês que estão me ouvindo aqui, que todos nós nascemos pecadores. E, portanto, nascemos separados do Senhor. Romanos diz isso. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Também não precisa de uma exegese para entender isso aqui. Todos pecamos, todos nascemos pecadores.
e todos estamos destituídos ou separados da glória de Deus. Tá, mas você falou do pecado, mas e o perdão? O perdão vem em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 7, que diz também: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha irmão, olha que leitura, olha aqui, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em Jesus, em quem temos a redenção, o perdão pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão aqui é o perdão dos pecados, pela riqueza da sua graça. Isso aqui é para filhos. Isso aqui é para quem já se reconheceu miserável pecador, que não teve capacidade nenhuma de se perdoar, de se converter, de se salvar. Isso aqui é para filhos que reconhece a sua limitação, que reconhece que não é merecedor da graça de Deus. E aí eu falo para você, se isso aqui é uma realidade na sua vida, uma verdade para você, para o seu coração, então você é filho, então a disciplina do Senhor é boa para você. Agora, se isso aqui não for realidade para você, eu digo para você, não perca a oportunidade. Se você ainda não teve uma experiência do novo nascimento, da nova vida com Cristo, se você ainda não reconheceu que você é um pecador e que você não é capaz de perdoar os seus pecados, que você não é capaz de se salvar e que você precisa de Jesus na sua vida, clame a Ele, ore aí. Irmão, nós já falamos isso aqui, todos os pregadores falam isso aqui na comunidade, nós não conhecemos os corações de vocês, nós conhecemos a fisionomia de vocês, mas eu consigo, pastor Granconato fala isso, eu consigo chegar aos ouvidos de vocês, mas ao coração, só o Espírito Santo. Aos ouvidos eu estou fazendo isso nessa noite, mas ao coração, só o Espírito Santo. E a minha oração é que Ele faça isso com vocês nesta manhã, neste dia. E você que já creu, fique firme nos caminhos do Senhor. Eu ainda não acabei. E ele diz ainda, mais uma, somente os vivos louvam como eu faço hoje. Eu digo para você, você está vivo? Você está vivo? Eu estou vivo? É pela graça e a misericórdia do Senhor. Então siga o exemplo do rei Ezequias. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Agradeça a Ele. Clame a Ele. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí então, irmãos, eu quero concluir. Nós lemos aqui neste Isaías 38, informações a respeito da doença de Ezequias. Só que isso daí ele foi ampliada em segundo livro dos Reis, no capítulo 20, versículo 7, há uns detalhes, ele diz assim, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. É aqui que eu quero dizer, é uma úlcera. Uma úlcera? Uma úlcera, eu não sei mais nada a respeito disso, era uma úlcera, então não vamos ficar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus é maravilhoso. Isso não é segredo para vocês. Sabe por quê? Eu me espanto com isso, pastor. Deus às vezes cura milagrosamente. Ele diz, olha, saiu virtude de mim, da mulher do fluxo de sangue. Ele cura. Vai, o teu filho está curado pela palavra. Jesus cuspe no chão, faz um lodo, passa no zóio do cara e manda o cara lavar lá no tanque e sai curado. Só que às vezes
ele usa uma pasta de figo. Põe uma pasta de figo sobre a úlcera, sobre a enfermidade, e ele vai se recuperar. Será que os médicos do rei não conheciam pasta de figo? Será que os médicos do palácio, ou os médicos do rei Ezequias não conheciam pasta de figo? Só tem um detalhe, irmãos. Lá em 2 Reis 25, diz assim, ó: põe a pasta de figo sobre a úlcera, porque eu vou curar. Esse é o detalhe que faz toda a diferença. O Senhor disse: põe a pasta de figo lá, porque eu vou curar. Ele usa métodos humanos. A pasta de figo foi um método humano. Só que o Senhor diz: eu vou curar. Esse é o detalhe, essa é a diferença. Este é o milagre. E além de curar o rei, o Senhor manda Isaías dizer a ele que vai dar um sinal para ele. E como nós já lemos aqui, em Isaías não fala, mas voltando novamente 2 Reis, o rei Ezequias pergunta que sinal que é esse, mas é um curioso, né? 20, de 8 a 11, ele diz assim: Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil a sombra adiantar 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Irmãos, o Senhor graciosamente deixou Ezequias escolher o sinal. Graciosamente. Aqui eu penso o seguinte, talvez Deus esteja até dando risada assim: Ezequias, o que é mais difícil para mim? Adiantar a sombra ou retroceder? Para Ezequias, o mais fácil era adiantar. O retroceder era mais difícil. Aí Deus diz assim: retroceder é difícil, Ezequias? Então vou retroceder 10 graus. O que nós concluímos verdadeiramente com isso, irmãos? Que Deus é dono de tudo. Que Ele controla tudo. Que Ele controla o sol, Ele controla os astros, Ele controla o universo. E Ele controla a minha e a sua vida. Nada é segredo para Ele. Você quer se assustar? Leia o Salmo 139. Aí você vai se assustar. Quando ele diz o seguinte, que a tua palavra nem chegou à ponta da sua língua, Ele já sabe. Que o seu levantar, o seu assentar, o seu ir e o seu voltar, Ele sabe. Os teus pensamentos, Ele sabe. Que você nem tinha sido gerado pela tua mãe, Ele já te conhecia. E todos os teus dias estão contados. Ou seja, qual é o segredo que você tem para o Senhor? Nenhum. Deus é o dono de tudo. Que isto, irmãos, seja para a glória do Senhor e para o nosso aprendizado, pois a disciplina do Senhor é boa. Amém? Que Ele nos abençoe.